Boa noite, pessoal. Boa noite. Vai explicando, pessoal, enquanto eu vou abrir aqui. Boa noite, boa noite. É, talvez vocês não estejam nos ouvindo. A gente precisa do seu feedback aí, por gentileza. Vocês estão ouvindo a gente? Vocês podem falar aí, por favor? Escrever, né? Oi? Vocês estão nos ouvindo? Sim? Que bom. Show, então. Porque deu algum Bugou geral aqui. revertrés hoje. A gente nunca mexe em nada. Tá tudo E aí, de repente, a gente testado. chegou e ficou sem som. Ok. Pois Então, bem, já que está vamos. saindo som, tá saindo a voz bonita ou não? A voz tá estranha. Acho que tá estranho. Então vamos lá, né? Amém. Que Vamos bom. começar. Verdade. Então vamos adorar o Senhor mais um dia. É, Talvez hoje, na hora do louvor, não fique muito bom, né? Porque é, sim, deu algum problema na mesa, mas exato. vai dar certo. A gente quer louvar o Senhor. Mas antes aí na sua casa, ou aonde você estiver, queremos convidá-lo também para orar Amém. e agradecer ao Senhor pela graça dele, pela Em misericórdia nome dele. de Jesus. Tá bom? Então, convidar você, se você tiver aí os seus contigo, convida também eles para orar, Amém. porque nada melhor do que entronizar o Rei, né, a nossa presença. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos. Em Amém, nome de Jesus. Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Obrigada, Senhor. Consagramos a ti para esse momento também, Amém, para um Jesus. momento de aprendizado, um momento de crescimento na tua palavra. Amém, Pai. Pai, porque nós sabemos, meu Deus, que Tem misericórdia, quando nós Senhor. lemos a Escritura, nós vemos até que o Senhor Jesus colocou Satanás para correr apenas com o poder da palavra. Aleluia. Então possamos aprender, Pai, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, Aleluia. é vida, Aleluia. é salvação. Em Aleluia. nome de Jesus Cristo. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos louvar. Vamos louvar? Como diz os paulistas, vamos louvar. Vamos lá, vamos adicionar a nossa letra. Amém. Bem-vindo aí a galera. Como diz o baiano. Opa aí, pai. Luzimar, né? Exato. Opa aí. Pai, pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje a gente vai falar sobre o capacete da salvação, né? E nós sabemos que a salvação nós a temos pela salvação que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Então, vamos louvá-lo e vamos adorar o seu nome nessa noite. Amém. Amém? Bom, a gente colocou, mas continua sendo lá, não som? É. Espero que sim. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vencer, Senhor, meu Salvador. De novo. Cristo morreu Na cruz e com Aleluia. poder ressuscitou. Morreu por mim e por você. Os meus pecados perdoou. Vencer, Senhor, meu Salvador.
vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Amém. Que o Senhor possa nos ajudar na caminhada a sermos fiéis a Ele. Em nome de Jesus. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vem ser, Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu Aleluia, viver. Senhor. Ajuda-me Ajuda-nos a a ser ser fiel, Deus. fiel. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me A ser fiel. Amém. Peça isso no seu coração. O Senhor te ajude a ser fiel até o fim, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É isso, irmãos. Em nome de Jesus. Porque hoje vai falar sobre salvação. E a salvação, ela requer uma atitude, né? É verdade. Uma postura de se manter firme, de não se dobrar diante de outros deuses, não se dobrar diante de outras coisas que o mundo oferece, É verdade. de não se dobrar diante das circunstâncias, mas somente diante do Senhor. Então você possa declarar conosco que nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Amém. Fogo consumidor, venha ter em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram Oh, aleluia. diante outros Foram deuses. firmes até o final. Aleluias. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Crê nisso. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegado amanhecer. Aleluias. Feliz. Fogo consumidor, venha ter em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses.
Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Aleluia! Você é profeta de Deus, cante. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite. É chegada amanhecer, Deus está sacudando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Novo dia, um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. É chegar amanhecer. Aleluia! A Bíblia, irmãos, vai declarar a história de um profeta chamado Elias. E ele estava só. E havia 450 profetas de Baal ali para preparar um sacrifício ao Deus Baal. E só havia ali Elias. E aqueles homens estavam se prostrando diante daquele Deus estranho. Mas Elias conhecia o Deus que ele servia. E por isso ele não se prostrou, mas creu no Senhor. E às vezes, irmãos, o que está faltando para você é conhecer o Deus que você serve. É verdade. É conhecer o Deus que você serve, para quem você vive. Sabe por quê? Porque às vezes, por você não conhecer o poder de Deus, a sua grandeza, você tem se prostrado diante de situações. Você tem se prostrado diante de coisas que têm acontecido na sua vida. E no momento que você tem que ficar de pé, você está se prostrando. E você não tem conhecido o poder e a grandeza do Deus que você serve. Do Deus de Israel, do Deus de Jacó, do Deus de Isaac. Então, em nome de Jesus, querido, conheça o poder do Deus que você vive, o Deus que você prega, o Deus que você diz que você ama. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então declare mais uma vez: Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Se você é profeta, levanta a mão aí na tua casa. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegada amanhecer. Aleluia! Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Deus está separando seus profetas. Aleluia! Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegando amanhecer. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Saiba e conheça o Deus que você ama. Aleluia. Porque aí a gente não vai se ajoelhar diante das adversidades, dos problemas. Mas sim, apenas diante do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. E aí, irmãos, começando a nossa aula, a gente, semana passada, sexta-feira passada, falamos sobre o escudo da fé. Oi? Nós falamos. A gente falou. Nós falamos. Né? Nós falamos sobre o escudo da fé, e a fé é a principal ferramenta espiritual na vida do crente, Aleluia. na vida do cristão. Né? A nossa principal arma é a fé. Amém. E ela nos protege. Nós vimos lá, fizemos a analogia ao escudo mesmo, né? Que o soldado romano, todos os soldados usavam. Sim. Né? Que protegia praticamente todo o corpo. E ela, a fé, nos blinda
contra os ataques do inimigo, Amém. do diabo, do nosso adversário. E nós também aprendemos o que, irmãos? Que nossa fé só é poderosa em Deus se nós exercitarmos a nossa fé todos os dias. É que aí sim nós podemos resistir ao mal. Amém. É verdade. Por isso, a fé ela é dinâmica, a fé é prática, né, irmãos? A fé, como nós vimos, realmente é crer naquilo que nem existe ainda, mas que quando nós cremos, nós trazemos isso à realidade. A fé exige crer, né? Como a gente fé falou. exige crer, exatamente. Por isso, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós temos que ter fé e crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Exatamente. Precisamos também compartilhar essa fé que nós temos. Amém. Por quê? Isso vai nos fortalecer, nos firmar no Senhor e também o outro. E além de tudo, irmãos, a nossa fé vence o mundo. Aleluia. A nossa fé em Cristo Aleluia. vence o mundo. Amém? Amém. Então, no mundo teremos aflições, porém, temos que ter bom ânimo, porque o nosso Deus, nosso Cristo, nosso Salvador, nosso Fressare já venceu o mundo. Aleluia. Amém? Amém. Isso é maravilhoso. Então, não correu muito, né? Mas nós já tivemos 6 conversas sobre a armadura. Hoje é a sexta, né? Na verdade, nós estamos tendo a sexta conversa. Sim. E só faltam mais 2. E acabou a armadura de Deus. A gente só vai ter mais uma conversa para fazer aquele resumo, né? E responder todas as questões do quiz, né? E por cada uma delas, tirar as dúvidas e etc. E hoje, como a gente já tinha falado, falaremos sobre o capacete da salvação. Amém. Efésios 6:17, a primeira parte. Porque nesse versículo a gente também fala sobre a espada, né? Que é a palavra. Mas hoje a gente vai falar só sobre o capacete. Exato. Muito bem. Aqui uma passagem que Paulo escreve a Timóteo, está ali embaixo, colei. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, salvação, as sagradas escrituras nos tornam sábios para a salvação através da fé em Jesus Cristo. A gente vai perceber que a salvação, ela anda, ela anda grudada, ela anda entrelaçada com a fé. Sem fé, não há salvação. Sim. E a palavra se completa em Lucas 19:10, onde a Bíblia diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, assim como a gente cantou, assim como a gente acabou de falar, a nossa salvação está em Jesus, né? Só nele. Isso é muito claro, né? A gente não precisava nem ter afirmado isso. Sim. Mas a gente fez essa afirmação 2 vezes. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre o capacete da salvação. Mas se a nossa salvação já está em Cristo, por que a gente precisa de um capacete da salvação? Por quê? Por que a gente precisa de um capacete com a salvação? Fazer igual aquelas meninas do Fantasia. Muita gente não vai lembrar, né? Não. Então, irmãos, vamos começar do começo. Sim. Por que Paulo faz essa analogia do capacete? Né? O capacete vai na cabeça. E a cabeça é a área mais nobre do corpo humano. Sim. Talvez a mais importante, né? Porque tem cérebro, né? Por quê? Porque aqui está o comando de todo o corpo. Saem terminações nervosas, né? Até para você
Às vezes você mexe o dedinho do pé, sai o comando daqui. E muito rápido. Então, na nossa mente, nós temos as decisões físicas, né? Os passos relacionais. O que seria isso? Onde a gente, é através das conexões, né, que a gente tem, das conexões químicas e as percepções cerebrais que a gente constrói os relacionamentos, né? Ah, sim, é verdade. Exato. Também do comportamento moral e ético, né, irmãos? Se a gente pega uma pessoa que é psicopata, Uhum. essa ideia de moral para ele é diferente. É distorcida. É distorcida para ele, às vezes matar é normal, né? Mesmo que ele tenha aprendido na vida, na escola, com os pais, tudo, que não é. Também é aqui que nós absorvemos realmente a cultura, Sim. o senso comum e, principalmente, porque estamos falando sobre isso, das decisões espirituais. Então, realmente aqui é onde está essa parte mais importante. A Bíblia em 2 Coríntios 11:3, que é o versículo que a gente colocou aí, vai dizer o seguinte: Paulo está dizendo para os coríntios, né? O que receio e quero evitar, ou seja, o que eu receio e quero evitar que aconteça com vocês, conosco, no caso, mas Paulo falando para os coríntios, é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês, ou seja, os nossos sentidos, a nossa mente, Paulo está dizendo que ele quer evitar que a nossa mente seja corrompida e que nós nos desviemos da sincera e pura devoção a Cristo. Exatamente. Então, tudo começa aqui. Exato. Né? Tudo vai começar, todas as decisões vêm da nossa mente. Né? Então, por isso que a nossa mente, a conexão que ela faz com tudo, físico, relacional, emocional, espiritual, nasce aqui. Consciente e inconsciente. Exato. Né? Tudo. Exatamente. Tanto que muitas coisas hoje em dia, elas são inseridas no nosso desejo inconscientemente. Exato. Né? São as mensagens, as famosas mensagens subliminares. Exatamente. Porque né? Eles vão incutindo na nossa mente várias coisas sem que a gente perceba que essas coisas estão sendo inseridas no nosso... Exato. Nossa cuca. E é por isso que Paulo vai falar lá que a gente precisa, Romanos 2:12, 12. que a gente precisa renovar a nossa mente. 12:2, né? Pela renovação da nossa mente. Porque realmente é isso, né, irmãos? Só para fazer um adendo aqui, a gente depois volta para aula, eu tava estudando um pouco, lendo, ouvindo um pouquinho, né? Estudando não, só ouvindo. E aí a pessoa falou o seguinte: você às vezes já é convertido, mas você já se converteu há algum tempo ou pouco tempo, mas você continua mentindo, você ainda continua, né, tendo fraqueza, olhando talvez para outras mulheres, outros homens. E ele falou o seguinte: às vezes você mente porque desde criança você aprendeu isso em casa. Ou seja, era um costume. Sim. Né? Às vezes o cobrador batia na porta da pessoa e a mãe falava: fala que eu não tô. Yakult. Lá no Brasil o pessoal sabe do Yakult, né? O pessoal ia vender Yakult e depois ninguém pagava. Mas aí ficou o quê? Virou virou a prática, um senso comum para você. Não, mentir é normal. Tem aquelas pessoas, né, que mente tanto que no final ela acredita que a própria mentira é verdade. Sim. Isso é um desvio de caráter. Verdade. Né? E quando a gente aceita o Senhor Jesus, todo desvio ele precisa ser retirado, extirpado, morto da nossa vida. Sim. Né? Porque nós precisamos ter a mente de Cristo. E aí é que entra, demonstra a importância da nossa mente, porque isso não fica no coração, fica aqui gravado. E é aqui que precisa ser mindset, precisa mudar. É aqui que a gente precisa virar a chave. Sim. Por isso que é tão importante um capacete. Por isso que a salvação é um capacete, né? E por isso esse medo, esse temor de Paulo, né? Que ele fala que
que, assim como com inteligência, né, com astúcia, com esperteza, com é, acho que astúcia realmente é Malícia. a melhor palavra. A serpente enganou Eva, é, corrompeu o sincero relacionamento que ela e Adão tinham com Deus. Isso também é a vontade do diabo para todas as pessoas. Sim, Né? claro. Então, se ele consegue afetar o nosso centro de comando, Exato, ele basicamente conseguiu tudo que ele queria, exato. né? Só que tem um ponto muito importante que talvez muitas pessoas é, se enganam nesse sentido, né? Muita gente acha que o diabo ele atua porque ele sabe o que está na nossa mente. Mas ele não sabe, ele não tem acesso à nossa mente, porque Deus é o único ser que é onisciente, ou seja, que sabe de todas as coisas, né? Uhum. O que o diabo faz, por ele não ter acesso à nossa mente, ele tenta usar outras estratégias para tirar o nosso foco no prêmio da salvação, ou seja, Exato. tirar o nosso capacete. A vontade do diabo o tempo inteiro é tentar capturar, de alguma maneira, aquilo que está na nossa mente, que talvez nos faça cair, porque aí ele consegue tirar o nosso prêmio e consegue tirar aquilo que a gente quer conquistar, que é a salvação, tirar o Exatamente. nosso capacete. E aí, a gente vai listar agora algumas das estratégias que o diabo usa. É, essa primeira aqui, ele quer tirar a verdade. O que que ele faz, irmãos? Ele coloca ao nosso redor o consumismo, por exemplo, né, o materialismo, outras coisas, o hedonismo pode entrar aqui, Sim, a busca do né, a prazer, busca né? do prazer de qualquer De qualquer maneira. forma, que é o que a nossa sociedade vive. Sim. E com isso ele consegue nos enganar, né? Ou seja, eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ter o celular que lançou agora, eu preciso, Para ser feliz. eu preciso que a minha mulher esteja no shape, né? Eu preciso que isso, eu preciso daquilo. E a gente vai colocando outras coisas e vai tirando o foco do Senhor. E aí o diabo ele consegue tirar o nosso cinto, né? Porque a verdade é Jesus. Ele quer tirar Jesus e o cinto é da verdade, então ele quer tirar nosso cinto E aí a gente vai querer ficar, a gente vai querer ser rodeado por outras por coisas. outras coisas. Mais uma estratégia que o diabo usa para tentar tirar o nosso capacete, porque a intenção final dele é tirar o capacete, ou seja, fazer com que a gente perca a salvação. Exato. Então ele tenta atingir de outras maneiras. E mais uma coisa que o diabo faz é, como diz a palavra, né, ele fica ao nosso derredor, bramando, enquanto a gente está na caminhada do evangelho. Então, o que ele faz? Ele fica ali ao nosso redor, fica tentando, é, em todo momento, atrapalhar a nossa caminhada com Deus. Né? Uma das maneiras foi a que a gente falou antes, ele tenta tirar a verdade de Cristo, tenta botar a felicidade em outras coisas. A outra maneira, que é essa, ele tenta interromper a nossa caminhada no Evangelho da Paz. Né? E como ele faz isso? Também trazendo distrações ao nosso crescimento. Então, muitas vezes, a gente acha que não é importante estudar a palavra, muitas outras vezes a gente acha que nessa caminhada não é preciso crescer, não é preciso se desenvolver espiritualmente, não é preciso compartilhar a palavra. E aí a gente vai perdendo a firmeza e o equilíbrio que as sandálias nos dão, que é a proclamação do evangelho, como a gente falou, né, aquela firmeza na caminhada, nos dá. E o diabo, a intenção dele, no final, não é só atingir a gente ali, é atingir a gente eternamente, conseguindo chegar até o capacete. Né? Porque a gente tem que focar que, a gente tem que lembrar que o capacete é da salvação, é a própria salvação. É após essa vida, né? É o pós-vida, essa vida. Sim. Porque ele ainda vai estrear lá no inferno. Mas ele quer levar trocentas milhares de pessoas com ele. Porque ele não quer sofrer sozinho, né? Ele quer sofrer com o máximo de gente que ele puder. Ele quer compartilhar o sofrimento dele com um monte de gente. Choro e ranger de dente. Exatamente. A Andréia botou aí, né? O diabo sabe das nossas fraquezas. Então, agora a gente vai dizer como que ele sabe.
O diabo, ele consegue saber as nossas fraquezas por causa da nossa concupiscência, ou seja, ele vê o que a gente, como ele está ao derredor, o diabo e seus demônios ficam ao derredor, tentando achar quem eles podem tragar, então eles prestam atenção no que a gente olha e que faz a gente se afastar da palavra, o que a gente lê, o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente fala, e que faz a gente se afastar da palavra. Nós não temos que ter medo de falar e de fazer coisas por causa do diabo, não é esse o ponto. Não. A questão é que ele usa os nossos pontos de fraqueza para tentar tirar a nossa armadura. Né? Mas ele não sabe o que está dentro da nossa mente. Não. Isso é apenas. Ele não é onisciente. Ele não é onisciente. E nem onipresente. E ele também não está em todos os lugares. Ele, né, pega seu terço, um terço lá de demônios, e eles ficam espalhados pela terra, tentando achar quem eles podem tragar. Né? Então, como que ele, então, a gente já falou de como ele ataca as nossas sandálias do Evangelho da Salvação, a gente já falou como que ele ataca a verdade, né? O que está ao nosso redor, nosso cinto. E agora, como que ele ataca a nossa fé? Como é que ele consegue baixar o nosso escudo? Exato. Naqueles momentos de dúvida, naqueles momentos em que a gente deixa ventos de doutrinas entrarem na palavra, que a gente deixa heresias entrarem na palavra. Então, a nossa fé, ela é abalada quando a gente baixa o nosso escudo com brechas de palavras que não estão, coisas que não estão na verdade da palavra do Senhor, dúvidas que a gente guarda para nós e não entrega ao Senhor e não tenta tirar e não tenta sanar, né? Tudo isso vai fazer com que a nossa fé vá sendo minada, e o nosso escudo se corrompa, né? E aí o diabo começa a achar brechas. Que, como a gente falou, se a gente perde a fé, a salvação automaticamente vai sucumbir. Porque a salvação é porque a gente crê que Jesus Cristo nos salvou. Né? Então precisa da fé para que a gente chegue à salvação. Exatamente. E aí a gente também vem para outro ponto, que a gente pode perder também a nossa justificação em Cristo, que seria a couraça da justiça, né? Por quê? Tudo isso nos leva a esse ponto. A gente enche a nossa mente com pensamentos ansiosos, inquietos. A gente teme o futuro, teme o presente, porque a gente perde a certeza da justificação em Cristo, ou seja, que Cristo, uma vez só, morreu na cruz, e lá ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justificados. É verdade, essa é a nossa esperança, né? E ao perder isso, a gente fica sem sentido. Fica sem sentido na nossa vida. E é nesses momentos que a gente ouve aquelas palavras de acusação. Você não é digno da salvação. Isso. Olha como que você faz coisa errada. Você não é digno do preço que Jesus pagou na cruz. Exato. Nossa, você é uma pessoa tão falha, né? Por que você acha que Jesus iria morrer na cruz por você? Você se acha melhor que eu? Você se acha melhor que eu? Você vai viver eternamente no céu. E aí tudo isso vai minando a certeza da salvação. Quando a gente para de crer que Jesus nos justificou, isso é o suficiente, foi pela graça, não é pela nossa força. É pela fé. A salvação vem pela fé. A salvação vem pela certeza da verdade. Se a gente para de crer em tudo isso, a gente automaticamente vai desacreditar que nós estamos salvos eternamente. Porque a gente perde a fé. Basicamente, né, se a gente pudesse resumir em algumas palavras, seria Cristo, justificação, fé, salvação. Então, Cristo nos justificou, a gente creu, ou seja, a gente teve fé nisso, e aí a gente foi salvo. Amém. O grande ponto, irmãos, é esse versículo aqui, ó. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé.
e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, 1 e 2. O diabo, ele quer exatamente isso. Que, com o passar do tempo, a gente abandone a fé. E comece a seguir tudo aquilo que não vem de Deus. Comece a seguir falsas doutrinas, comece a viver religiosamente, sem ter o coração em Cristo. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente se torne pessoas hipócritas. Porque a gente vai começar a copiar os hipócritas. E quando a gente entende que a gente não precisa da fé, ou a gente não precisa da salvação de Cristo, é exatamente no momento que a gente para de crer que o pecado existe. Eu lembro de uma menina que falou comigo, trabalhou comigo no Brasil, em São Paulo, e ela falava assim para mim: não, eu creio que Jesus existiu, mas eu não acredito no pecado. Aí eu falei para ela: olha, então você crê em Jesus como um homem, você não crê nele como um Cristo. Porque se você não crê no pecado, você não crê que era preciso um Cristo, que era preciso um Salvador. Então, a partir desse momento, a nossa mente, ela nos livra de todo o pecado. É como a palavra fala, né? Se Paulo diz que a lei faz com que ele perceba que ele pecou. Por quê? Porque a lei estabelece um padrão. E é isso que acontece. A gente entende que a gente é pecador, porque o padrão que Jesus tem é o padrão que Deus espera de nós. E a partir do momento que a gente nega isso, e a gente fala: ah, eu não pequei. Ou, ah, isso não é pecado. Ah, fazer isso, eu sou uma boa pessoa. Ah, eu sou uma pessoa que eu ajudo o próximo. Eu sou uma boa pessoa. A gente tira Jesus da equação. Exato. E quando a gente tira Jesus da equação, a gente tira a fé. Porque é só através dele que a gente tem a vida eterna. Então, se a gente acha que não precisa dele para ter a vida eterna, o diabo ganhou. Porque aí a gente tira o poder de Cristo, a gente tira a função de Cristo. Porque só ele pode nos fazer estarmos reconectados ao Pai. Exato. Né? E aí, irmãos, a gente agora vai ler dois pontos muito importantes. Porque qual que era o contexto aqui, né? Desse exemplo que a gente está dando, das pessoas acharem que o que elas são, o que elas sabem é melhor que tudo. A gente tem aqui Paulo falando aos coríntios. Lá, os coríntios eram gregos, então a gente está na Grécia, um lugar onde a filosofia, o conhecimento humano era extremamente, como que fala? Valorizado. Sim. E aí Paulo vem querer dizer, está sendo cobrado porque ele dizia que a gente não alcança a salvação, a gente não alcança o céu pela sabedoria humana, mas sim pela sabedoria espiritual, que não dá para entender, que é só o Espírito que nos guia. E é exatamente esse ponto que a gente quer ressaltar aqui para que a gente mantenha o nosso capacete. A salvação vem da sabedoria espiritual, que não está em nós, está em Deus. Então vamos ler, irmãos. 1 Coríntios 2, 11 a 16. Diz assim: pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sim. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Exato. Então aqui o Paulo está dizendo exatamente isso. Se você se baseia na sabedoria humana, não há nada que seja espiritual que você vai conseguir entender. Exato.
E se você se baseia na sabedoria espiritual, ainda que você não entenda, você obedece. Por quê? Porque o espírito que habita em nós nos conduz Uhum. à obediência, né? Exato. Romanos, É a razão e a fé, né? a razão e a fé, exato. Exato. Romanos 8,5 diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Exatamente. Então, a nossa sabedoria espiritual nos inclina a obedecer e fazer aquilo que é o espiritual. E aqueles que vivem e se apoiam na sabedoria humana, eles não têm como passar disso, porque existem coisas que não tem como explicar. Eu estava até vendo o pastor Luciano Subirá falando sobre isso, e ele falou o seguinte: irmãos, é claro que a fé tem muito de ciência, mas como você explica uma mula falando? É, Não tem como explicar. É sabedoria espiritual, é só crer. exato. Como que a gente explica o mar se abrindo e se fechando? Dando tempo para o pessoal passar ainda, né? Não tem como explicar, Exato. né? Tem até um pessoal que fala, mas aquilo ali é um fenômeno que acontece, que as águas baixam e, e é possível passar com a água lá embaixo. Aí uma pessoa até falou, né? Não, incrível, né? Incrível esse fenômeno ter durado só o tempo do povo hebreu passar e ter fechado na hora que E o outro pessoal fala, né? É interessante, porque como é que o pessoal se afogou com a água batendo no pé? Né? Exatamente. Exato, então tem coisas que é só sabedoria espiritual que nos conduz, não tem como entender. Você pode ser PhD, ter livre docência, você pode ser o que for. Existem coisas que são espirituais e que não há como entendê-las. É só pela fé. É só pela fé. Que é crer naquilo que não se vê. Exato. É ter certeza daquilo que se espera. Como a gente já disse semana passada, é muito avançado, não dá pra gente acompanhar esse raciocínio. Exatamente. Por isso que nós lemos o que Paulo falou, que nós temos a mente de Cristo. E o que significa isso? Nós perguntamos, mas a gente traz a resposta. Isso significa isso aqui, irmãos, que nós somos guiados pela sabedoria espiritual, né, que nós falamos, e sendo assim, nós temos a mente de Cristo, nós queremos viver de acordo com a lei do Espírito da vida, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos comunhão com Cristo e amamos a obra dele, redentora, salvadora, que nos vivificou em Cristo. Aleluia. Né? Então, aqui são alguns pontos que realmente aquele que é guiado pelo Espírito, ele, primeiro, ele sente prazer nas coisas espirituais, né? Porque a palavra vai dizer aquilo que aquele que não é espiritual é loucura para ele. Né? As coisas espirituais é loucura para aquele que perece. Mas para nós é um prazer, é a vontade de Deus, é o querer de Deus. Né? E aí nós vivemos de acordo com essa vontade de Deus. Sim. Né? E aí nós temos comunhão com Cristo. Por quê? Porque a palavra vai dizer que nós éramos inimigos. Nós tínhamos inimizade com Deus. Sim. Mas quando o Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz e ali ele finalizou a obra de salvação, ele criou uma ponte, né? E é tão lindo que a própria palavra vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos como filhos adotivos de Deus. É muito lindo isso. Né? Jesus Cristo é o primogênito e nós somos também filhos de Deus. Fomos desejados, né? Desejados por Deus. Então, a obra de Jesus na cruz criou essa comunhão com Deus diretamente. Essa ponte com Deus. E por isso nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor Jesus Cristo diariamente, dia após dia. E muita gente acha que ter a mente de Cristo é algo de superioridade. Na verdade, pelo contrário. Quando a gente lê lá em Filipenses 2, se eu não me engano, Jesus, ele deixou toda a glória. Ele escolheu se humilhar. Ele foi moído na cruz
ele foi desprezado, ele foi maltratado, ele apanhou, ele foi traído, tudo, e ele escolheu isso. Então, ter a mente de Cristo não significa nenhuma superioridade. Na verdade, significa que a gente é obediente. O que a palavra quer dizer em temos a mente de Cristo é que nós queremos estar debaixo da mesma autoridade que Cristo estava. E essa passagem de Coríntios é uma menção a Isaías, né? Quando Isaías fala a mesma coisa. Quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Né? Então, o fato aqui não é que a gente tem a mente do Senhor porque a gente pense como o Senhor ou porque a gente é como Ele no sentido de autoridade. Não. É porque assim como Cristo, nós escolhemos nos humilhar debaixo da mão do Senhor. Nós escolhemos dar a glória a Ele, independente das circunstâncias. Então, eu acho que, assim como vários outros versículos da Bíblia são, não vou dizer mal interpretados, mas são colocados de uma perspectiva diferente, assim como aquele, né, posso todas as coisas que Ele me fortalece, onde as pessoas só pegam isso de uma maneira de vitória. Tem que ver os versículos anteriores. Né? Exato. Tudo, né? Eu posso a morte, eu posso a vida, eu posso a fome, eu posso a fartura. Então, aqui, ter a mente de Cristo é um fortalecimento. Por quê, irmãos? Uma mente fortalecida, ela nunca vai tirar o capacete. Então, se nós já escolhemos nos humilhar debaixo da mão do Senhor e fazer a vontade dele, não há nada que alguém possa dizer que vai fazer com que a gente se sinta menosprezado. Porque a gente sabe onde a gente está, a nossa mente tem a certeza do que a gente está fazendo. Né? Não há nada que possa vir de fora para dentro que possa nos contaminar. Como diz a palavra, o que está dentro que contamina. Então, dentro precisa ter a certeza na nossa mente de que a salvação foi consumada. E é isso. Porque assim a gente blinda a nossa mente, né? Exato. Por quê, irmãos? Os ataques não vão parar. Não adianta. A gente tem a mente de Cristo, nós temos a salvação, nós somos filhos amados, mas nós somos peregrinos. Então, não tem o que fazer. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ser atacado. Exato. Enquanto a gente estiver aqui e a gente estiver vivendo nesse mundo, enquanto a gente estiver aqui e a gente estiver vivendo nesse mundo com Cristo, o diabo vai nos atacar. Exato. Não tem o que fazer. E aí é por esse motivo que o nosso foco precisa ser na palavra e não nas coisas que estão ao nosso redor e nas circunstâncias que nos rodeiam. Vamos ler lá Filipenses 4, de 8 a 9? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Não tem nem o que dizer, né? Exato. A nossa mente vai ser saudável a partir do momento que a gente pense, foque, pratique aquilo que vem de Deus. Você falou, não tinha nada pra falar? Não tem nem o que dizer. Vou ficar quieto, né? Porque o pastor até falou aqui, né? Que o diabo ele quer nos destruir, usa todo tipo de mentira e engano para nos prender. Ele acusa, fere, traz tentação, finge ser bom, promete vantagem, mas no fim ele só quer que você vá morar no inferno com ele. O próprio Senhor Jesus fala que ele é homicida desde o início. Desde o início. Desde o início. Exatamente. Exatamente. Tem uma música de uma banda que fala que o diabo é tipo amigo da onça. Ele dá o capulé e tira com uma concha. É verdade. E é verdade. De que de uma banda. Eu esqueci. Mas, irmãos, por isso que o capacete tem essa função de guardar nossa mente, né? E, infelizmente, a gente vê muitos irmãos que tiram o capacete, né? Tiram porque ele está incomodando. Duvidam da salvação. Levando pro lado espiritual, duvidam ou é isso aí.
Ó, ó. E aí acabam perdendo a salvação. Se a gente mantém o foco no que a gente falou aqui antes, né? Na palavra, a gente consegue cumprir o que está aqui em 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, tudo aquilo, né, que a gente falou lá na frente, heresias, doutrinas, ventos de doutrinas. Quando a gente foca na palavra, a gente destrói esses argumentos, a gente não deixa que eles entrem. A gente destrói toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por quê? Porque tendo a mente, o capacete da salvação, blindando a nossa mente, a gente leva todo o pensamento cativo a Cristo. Exatamente. E aí, a gente torna esse pensamento obediente ao padrão que Cristo estabeleceu. Nossa mente precisa de foco, né? Então, toda vez que eu estou no trabalho ou alguém que trabalha comigo tá, sabe quando a pessoa fica quicando, vai, abre uma tela, fecha outra, faz e não faz nada? Quando é comigo, eu fecho tudo. Reinicio meu computador. Quando eu começo a ficar perdida, quando eu começo a ficar correndo atrás do rabo, eu desligo tudo e começo de novo. Foco, irmãos. De novo, né? Atitude, coach. Foco. A gente precisa que a nossa mente tenha foco na palavra. Porque se não tiver, a gente vai ser levado, a gente vai ser lambido pelo mundo. E aí Deuteronômio vai dizer que essa passagem é muito interessante, né? Gravem essas palavras no coração e na mente. Amarre-as amarre-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. E é tão interessante que existia uma linha de um povo lá em Israel que eles faziam literalmente isso. Eles escreviam um papel pequenininho, enrolavam e amarravam na testa, amarravam aqui no pulso. Em alguns filmes dá pra ver algumas pessoas aparecendo. Exatamente. Eles levavam literalmente, de forma literal. Só quem sabe que isso aqui não é literalmente, né, irmãos? Mas é de forma espiritual. Sim. Né? Porque senão não adianta, né? E na verdade, por exemplo, essa questão de ter a palavra, né, espalhada, aqui em casa, pelo menos, a gente gosta de colocar. Porque, irmãos, parece bobeira, mas em alguns momentos, quando eu pelo menos me perco, sei lá, tô perdendo muito tempo com alguma coisa que não tem nada a ver, aí eu viro assim, eu olho pro quadro que tá escrito acredite em Jesus, ele está vivo. Eu olho pro outro, a fé vem pelo ouvir, aí eu falo, é verdade. E aí volto. Ou então leio alguma outra passagem que está espalhada pela casa, e isso me ajuda a voltar, como diz o pastor, para casinha. A voltar para casinha. Então, o foco também vai na questão da gente se rodear daquilo que é de Deus. Então, quando a gente acorda, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente ora, a gente lê a palavra, ou a gente vai checar as mensagens, né? Então, ao longo do dia, o que a gente faz? Quando a gente tem um tempo, tudo vai colaborar para que a gente ou se afaste, tirando o capacete, baixando o escudo, afrouxando o cinto, abrindo a couraça, ou apertando a couraça, apertando o cinto, botando o escudo e grudando o capacete na cabeça. É verdade. Né? Se a gente tem o foco no Senhor, a gente vive na esperança. Se a gente não tem o foco no Senhor, tem o foco no mundo, como a gente falou lá atrás, a gente vai viver na ansiedade. E aí isso vai ser uma brecha absurda para que a nossa salvação, o capacete da nossa salvação, seja retirado. E a gente comece a não acreditar no futuro, a gente comece a ficar inquieto, comece a ficar ansioso, comece a ficar com medo. Né? A palavra de Deus vai falar em Filipenses 4, de 6 a 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Exato. Quando a gente confia, a nossa mente não duvida. E quando a gente confia, a nossa mente descansa. Parece que tá tudo uma bagunça, tudo em volta tá uma confusão. Mas a gente entregou nas mãos do Senhor,
ele vai fazer o que é melhor. A vontade dele, ainda que não pareça boa pra gente, é a melhor. Então a gente precisa descansar. Se algo se a gente entregou algo nas mãos do Senhor, a gente, é claro, né, pela orientação do Espírito, a gente vai fazendo essa parte, vai seguir na nossa caminhada, na nossa parte, mas sem ansiedade. Por quê? Porque a vontade do Senhor vai se cumprir. Não importa se em um ano, em um dia, ou se em 100 anos, ela vai se cumprir. Nem que seja na eternidade, né, para alguns. Mas vai se cumprir. O que Deus prometeu, está prometido. Nada muda isso. Muito bem. Mais um tópico. Amém. Vai, Abilolado. Mais um tópico. E até agora a gente tem. Todos esses, irmãos. Falamos sobre a justiça, sobre a salvação hoje, sobre a verdade, a fé e a paz. E se nós percebermos, irmãos, tanto a justiça quanto a verdade e a paz são unificadas pela fé e que nos traz a salvação. Então É a verdade. gente percebe que essa analogia que Paulo faz não foi aleatória, né? Não é um negócio. Ele pensou e falou, vou escrever bonito aqui, vou mandar lá pro povo para eles lerem, falar, olha como sou inteligente. Não. Tudo, É verdade. tudo há uma conexão, irmãos. Se a gente acredita na nossa justificação em Jesus, nós cremos que Cristo é a verdade, nós vivemos e levamos a paz, tudo isso precisa ter fé. E a fé, ela gera salvação, Aleluia. né? E isso que é muito interessante. É verdade. Glória a Deus. Essa é a vida do cristão, né? Porque a gente vai andar ainda armado com uma espada. É verdade, a gente só tá falando de defesa, né? Semana que vem a gente vai falar de ataque. Exato, é verdade. Muito bem, irmãos. Chegou a hora do quiz, então isso significa que a gente acabou o assunto por hoje, né? Então, nós falamos sobre o capacete da salvação. Todos esses assuntos que a gente está falando sobre a armadura, eles são muito grandes. Muito. A gente não consegue cobrir tudo que isso significa ou tudo que pode ser explorado, né? Não conseguimos quando falamos do cinto, da couraça, de nada. A gente tenta seguir sempre um caminho só, assim, porque realmente... É muita coisa. É importante muita coisa. que os irmãos leiam outras fontes, leiam, obviamente, a própria Bíblia, que o Espírito Santo vai revelar ao coração de cada um algo novo, mas saibam que isso é só um pouquinho do que pode ser absorvido com esse assunto, né? Exato. E para saber se os irmãos estão ligados... Hoje eu errei tudo também. Vamos mandar o quiz. Então, façam com calma, com o coração tranquilo. Não vai fazer você repetir de ano. Nós vamos mandar lá aí no Face e também lá no grupo da igreja mais tarde, tá bom? Então respondam com sabedoria. Respondam com bastante sabedoria. E, como a gente já falou, na próxima semana nós teremos a parte B de Efésios 6, 17. 17, né? Que vai falar sobre a palavra, a espada, que é a palavra de Deus. Amém. Amém, irmãos? Então, Amém. Qualquer dúvida, os irmãos já sabem, nós estamos disponíveis. Precisando, é só ligar, mandar uma mensagem, tirar uma carta, que os irmãos preferirem. Amém? Pode despedir a galera, então, Guilherme. Deus abençoe, um bom final de semana, irmãos. E seja muito agradável para você, em nome de Jesus. E não tire o capacete. Não tire o capacete. Nunca. Amém. Então, para ajudar você a ficar com o capacete, hoje tem live 11h30. Exato. Ah, sim.
Campanha de oração. A campanha de oração, Jejum e oração. exatamente. Né? Coloca lá teu nome no aplicativo, faça lá o jejum e oração em nome de Jesus contra toda a arma do inimigo que vem para destabilizar não só a gente, mas o mundo todo, né, irmãos? Então, que em nome de Jesus a gente esteja firmado no Senhor. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe e não percam as programações da igreja. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Goodbye.